Nesse editorial a gente vai falar de CPMI. De todas as formas que o governo conseguir para atrapalhar, conseguir de criar obstáculos à CPMI, ele vai fazer. Hoje, talvez um dos dias mais importantes da CPMI, a causa da CPMI. O Gonçalves Dias, mais conhecido como G. Dias, ou Sombra do Lula, vai ser ouvido hoje na CPMI. Enfim, a gente vai estar acompanhando cada passo dessa oitiva e a gente vai trazer muito conteúdo sobre isso para vocês, não tenham dúvidas. Mas o fato é que hoje, depois de muitos dias, afinal, acho que dia 2 de agosto é que foi determinada a oitiva do G. Dias. Até o presente momento, a quebra de sigilo bancário não foi feita, de sigilo telefônico, telemático, não foi feita. E isso causa uma estranheza muito grande. Afinal, a paridade de armas, ou seja, a possibilidade de questionar o G. Dias seria muito maior se as mensagens telefônicas dele já fossem entregues para a CPMI, o que não foi. E aí causa uma certa estranheza porque essa pressão, embora eu goste da atuação do Arthur Maia, deveria ter sido feita. O Arthur Maia está aceitando o executivo tripudiar e abusar da CPMI. Isso está errado. Ele deveria ter sido mais enérgico, já passou tanto tempo, e cadê as imagens? Quem traz essa informação é o R7, e olha que o R7 já está meio que convencido que teve omissão do governo federal, porque está publicando muitas matérias sobre esse assunto. Às vésperas do depoimento, quebras de sigilo de Gonçalves Dias ainda não chegaram à CPMI do 8 de janeiro. O ex-GSI será ouvido hoje. Pedido dos dados telefônico e telemático do general foi aprovado em 3 de agosto e até agora nada. Os dados sigilosos telefônicos e telemáticos do general Gonçalves Dias, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, durante o 8 de janeiro, não chegaram à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os fatos extremistas. Ele será ouvido pela comissão hoje, quinta-feira, dia 31 de janeiro. O pedido para as quebras foi aprovado em 3 de agosto. Na última terça-feira, a coordenação do colegiado enviou um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dando o prazo de 5 dias para o envio das informações, o que até essa publicação dessa reportagem ainda não ocorreu, ainda não deu resposta. Obstrução à justiça, obstrução às investigações, mais uma vez, isso pode configurar inclusive crime de responsabilidade. Então, o que a gente percebe hoje é que não há mas nenhum pingo de respeito por parte do governo a essa CPMI. Infelizmente, isso a pequenas instituições, uma vez que o Congresso Nacional é uma instituição tão importante, ou podemos dizer que com um peso tão eficaz na democracia, que é ali que estão os eleitos pelo povo, os representados. Lá no Executivo só tem um eleito pelo povo, presidente da República. Lá no Judiciário não tem nenhum eleito pelo povo. No Legislativo, todos são eleitos pelo povo. Então, aí sim, a gente vê que há um desrespeito à democracia. Isso sim é o desrespeito à democracia e deveria ser punido exemplarmente. Matéria da CNN. Hoje, com toda certeza, a oposição vai bater em cima das contradições nos depoimentos. O que ele já disse de contradição, já teve prova de que teve documento fraudado, aí vem um outro relatório da inteligência, da ABIN, querendo mudar os fatos, sabe? É uma coisa totalmente distorcida que está sendo apresentada na CPMI. A oposição vai explorar contradições de G. Dias em depoimento na CPMI, dizem fontes. Gonçalves Dias comandava o Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro. Parlamentares da oposição ouvidos pela CNN ontem, na quarta-feira, disseram que pretendem explorar as contradições das declarações de Gonçalves Dias e de outros depoentes e documentos encontrados pelas investigações. O general Marcos Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, comandava o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, no 8 de janeiro e depõe hoje, dia 31, na CPMI. Eu sei que há grande possibilidade do Gonçalves Dias ficar calado, simplesmente não responder nada, com medo dessas contradições. Entretanto, também eu percebo que o pessoal que é da turma da esquerda não está com medo nenhum, nem de CPI, nem de sanções. O caso do Flávio Dino, mais exemplo para vocês verem,
que eliminou provas, deixou eliminar, se omitiu na eliminação de provas e ainda não informou que essas provas tinham sido eliminadas. E, convenhamos, ele deu um depoimento, vai ser matéria do próximo edital, de que ele não sabia que tinha sido eliminado esse conteúdo. Conversa da carochinha, né? É meio difícil ele, como ministro da Justiça, que foi cobrado pelas imagens, só descobrir agora que essas imagens foram delatadas. Tem muita coisa errada nessa história. E era caso de pedido de prisão imediatamente, haja visto o que você percebe do Coronel Naime, haja visto o que você percebe dos demais que foram presos. Então, se fosse uma justiça célere, se a justiça realmente fosse uma justiça imparcial, o mandato de prisão seria emitido com toda certeza. Bora falar agora de Cássio Nunes, pessoal, que tem aí uma missão importante pela frente, né? Cássio Nunes e André Mendonça, que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, e aí essa matéria da Revista Oeste, o Nunes Marques, ou Cássio Nunes, libera as primeiras ações do 8 de janeiro para julgamento. Efetivamente, algumas pessoas do 8 de janeiro agora vão partir para julgamento. Essa matéria da Revista Oeste, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta segunda-feira as 6 primeiras ações penais dos réus de 8 de janeiro. Revisor do processo, cabe ao juiz do STF analisar os aspectos formais das ações relatadas por Alexandre de Moraes. Agora caberá à presidente do STF, Rosa Weber, marcar para a data inicial a análise dos casos no plenário. Entre os réus que serão julgados estão Aécio Lúcio Costa Pereira, João Lucas Vale Grifone, Jupiara Rodrigues. Eles são apontados como os executores dos atos e denunciados por atos mais graves. O que a gente precisa entender? Qual é o papel do relator? O relator, inicialmente, ele vai analisar também as questões formais do processo. É o STF competente para julgar esse caso? Ou é a Justiça Federal Comum? Essa é uma discussão de vários juristas. Seria o STF competente para julgar a depredação de patrimônio público dos atos do dia 8 de janeiro? É bem provável que não. Na minha visão, na minha posição, isso era a Justiça Comum que deveria julgar, não o STF. Isso nunca deveria estar na mão do ministro Alexandre de Moraes, observando a boa técnica da Constituição. Entretanto, está na mão dele. Cássio Nunes, se quiser ser um aplicador da lei, se quiser realmente analisar os casos, pode arquivar todos esses processos e meter todos à Justiça Federal de primeira instância para que sejam julgados. Esse seria o procedimento cabível a fazer. Agora, se Cássio Nunes vai fazer isso, eu não sei. Mas o certo era ele, da baixa do STF, que não tem competência, mandar todos para a Justiça Comum e, de forma individualizada, analisar caso a caso. A Justiça Comum teria que fazer. Vamos falar agora de Valdemar da Costa Neto? Valdemar da Costa Neto trouxe um depoimento muito importante junto à CNN. Bolsonaro vai recorrer fora do país contra inelegibilidade, diz presidente do PL à CNN. O advogado da legenda, Marcelo Bessa, está pronto para ingressar com uma ação internacional contra a decisão que deixou Bolsonaro inelegível, segundo o presidente da legenda. O presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar da Costa Neto, disse à CNN que a sigla vai recorrer internacionalmente contra a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Valdemar, o advogado da legenda Marcelo Bessa está pronto para ingressar com uma ação internacional contra a decisão e que eles devem se reunir na quinta-feira, hoje, para tratar do assunto. Questionado se a ação iria para o Tribunal de Haia, Valdemar disse que provavelmente seria na OEA, Organização dos Estados Americanos, mas que a reunião com o advogado definirá isso. Estamos no barco com Bolsonaro e não vamos sair, disse o presidente do PL. Não tenho dúvidas que vamos tentar reverter essa decisão. Olha só, vamos fazer uma análise aqui concisa disso. Tribunal de Haia ou OEA, independente de onde vai ser emitido essa ação. Aqui no Brasil nós temos o que a gente chama de soberania. O que é a soberania? É o Brasil que manda no campo interno aqui. Então, pode o Brasil desrespeitar um tratado? Seja o de Haia, ou seja, o tratado que vincula o Brasil ao OEA? Pode. Tem sanções ao Brasil? Tem. Mas a soberania ainda é maior. De certa forma, quando você assume um tratado,
E quando se trata de normas de direitos humanos, elas equiparem a Constituição aqui, viu? São equiparadas à Constituição. Quando acontece isso, o Brasil abre mão de certa parte da sua soberania para cumprir os acordos de medidas internacionais. O que eu estou falando? Tendo em vista o Lula que a gente conhece hoje, Lula que está aí, que não está nem aí para a OEA, está muito mais preocupado com BRICS, está muito mais preocupado com estados islâmicos e ditatoriais junto a ele, que fica o tempo todo falando e vociferando besteiras aí nas redes sociais e em entrevistas, causando um distanciamento do Brasil do que ele chama de neocolonialismo americano. Sabe, é uma coisa meio complicada que a gente começa a perceber do Lula. Então, assim, pode até haver uma decisão internacional. Vai dar mais força para a narrativa de perseguição. Mas se vai ser cumprida aqui pelo STF, pelo Lula, eu acho pouco provável. E a minha sincera opinião é essa. E você, o que você pensa sobre isso, tá? Deixando seu comentário. O problema é que se parar e entregar os pontos vai ser muito mais grave. Então eu dou parabéns ao Valdemar da Costa Neto e ao PL por essa iniciativa e sim, vale a pena essa ação. Eu não faria diferente. Dou parabéns, nem que seja para mostrar cada vez mais de que o Brasil está perdendo o devido processo legal, tá certo? E, sabe, aí sim, tripudiando em cima da democracia ao tirar opositores do pleito eleitoral de forma tão absurda e drástica como aconteceu, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo editorial.